questão trazida pelo jovem infrator é que ele só conhece uma forma de expressão, que é a violência. Então, o nosso trabalho seria fazer com que ele tivesse a oportunidade de aprender ou viabilizar uma outra forma de expressão. Então, a gente recebe a queixa, acolhe a queixa daquele adulto que leva, acolhe a criança e oferece àquela criança a oportunidade de dizer de si. Então, o que a gente cria? A gente cria possibilidades, estratégias atraentes, sedutoras, como é o caso de uma oficina de capoeira, para que aquela criança e aquele adolescente, numa outra linguagem, possa expressar. Por isso que o simbólico é essa instância onde você encontra a lei, encontra a linguagem, encontra as referências com as quais nós nos orientamos, não é? Para buscar algo que nos permita expressar aquilo que é a fantasia, as nossas pulsões, os nossos conflitos, através do quê? Do canto, da dança, de uma luta, como a gente diz, amorosa. Uma filosofia de vida, é um modo de encarar a vida, é uma prática de meditação, é também uma prática de teatro, uma prática de música, onde a gente está ali reverenciando a ancestralidade da gente. O que às vezes é esquecido, ou às vezes até tem uma conotação assim um pouco discriminatória, né? Muito comum a gente ver determinados pais, mas ele é tão agressivo, você vai colocá-lo na capoeira, eu tenho medo. E a gente vai tentar dizer, não, ao contrário, aqui essa oficina é exatamente para que ele possa demonstrar todo esse conflito que tem. É diferente daquele atendimento de consultório. Não é uma operação de você vai lá buscar e põe para cá, na inclusão. Para uma criança, quando ela é levada, não é, pelo responsável, para dizer das suas questões, das suas dificuldades, isso não é muito fácil. Aqueles meninos, eles não nos chamaram, eles não nos procuraram para ser atendidos. Sim. Então é um atendimento quase que compulsório. Porque, na maioria das vezes, o jovem em conflito com a lei, o jovem infrator, não assume aquilo que nós chamaríamos a culpa. Então, nós tivemos que repensar a questão da periferia, da reinserção. Para que ele constitua-se como um ser, como um sujeito. Nada de reintegração, recuperação, pelo simples fato de que eu tenho boa vontade, eu quero fazer com que todos participem. Não. Então nós temos que criar estratégias interessantes para que eles se coloquem e que tenham alguma efetividade. Para desenvolver coordenação motora, para desenvolver raciocínio rápido, resolver também o jogo, né, entre uma pessoa e outra, né, o diálogo. O jovem infrator tem que tomar a palavra. Mas esse dizer, esse tomar a palavra pela criança e pelo adolescente, não é uma coisa assim tão fácil. Considerando que muitas crianças, quando chegam, elas são incapazes, a não ser pela violência, de se relacionarem. Isso dificulta a inserção daquela criança no mundo da lei, no mundo do simbólico. Mas ele pode ser chamado à responsabilidade, sem que eu tenha que esperar que ele venha se sentir um culpado. E através dessa luta, dessa dança, desse canto, dessa coisa sedutora que é um som de berimbau, de uma ladainha, ele vai se permitir também extravasar, endereçar a sua dificuldade naquele momento. Quando nem existia, né, essas práticas terapêuticas mesmo, o que dava conta das pessoas era a arte. Então, a gente está repetindo e trazendo a arte para ser mais um acessório, né? Para esse trabalho com esses meninos. Tem o berimbau, que tem um som mais triste, o outro mais alegre. Então, é muito comum também o mestre dizer às crianças, não é? Que há momentos na vida, não é? Que a gente tem muita tristeza. Então, ele chega a citar, por exemplo, a morte de alguém. Então, aí ele toca aquele instrumento que já denota algo que diz de um sentimento de tristeza. E através daquela fala do mestre, ela é capaz de chorar, ela é capaz de dizer. Com qualquer pessoa existe essa transformação, sendo para um tratamento, sendo assim para praticar como um esporte mesmo,
né? Você muda totalmente, assim como você começa a trabalhar outro tipo de musculatura no seu corpo, né? A questão de você ficar de cabeça para baixo te faz ter uma outra visão do mundo também. Eu acho que a capoeira até isso ela ensina pra gente, né? Você nunca tá com os dois pés no chão. As coisas estão sempre se transformando. O que é o mestre? É uma tentativa de incluir essa criança e esse adolescente dentro da lei. Ele vai dizer quem vai começar, a vez é de você, depois é do outro. E as crianças assim, cada uma no coletivo, vai pertencer ao conjunto, mas vai ser chamada também, cada uma, a lutar e a dançar. E nós sempre presentes ali do lado para acompanhar cada criança naquele movimento que é do coletivo, mas é de cada um. Tem casos dos meninos que, né, vieram a falar aqui na oficina, né? O psiquiatra veio para aqui para ouvir a voz dele. Ele já tinha 3 anos, né, que ele estava em tratamento e ainda não falava aqui. Aí passou a fazer isso na aula de capoeira, através do canto. Eu gosto da aula de capoeira. Gessina é muito legal, Jacques, alguma coisa boa. O Lucas melhorou bastante. Ele obedece mais, né? Tem mais disciplina, tá mais dando trabalho em casa, nem nada. Ele deu uma melhora demais, né? Ele tá se abrindo mais, tá brincando. E a criança se abre mais, né? Tá assim um menino mais comunicativo, mais alegre. Todo tipo de esporte é bom pra saúde, né? Tanto física e mental. Passa a ter outra visão de mundo. Anteriormente à existência do Estatuto, na época ainda de vigência do Código de Menores, as crianças e adolescentes não eram reconhecidas como sujeitos de direito. Então, essa é a maior contribuição do Estatuto. Essas crianças que antes eram tratadas assim como menores, hoje em dia, alguns juristas ainda usam, não é uma terminologia errada, mas hoje são tratados mais por crianças, adolescentes, sujeitos. Inclusive, o Estatuto, ele substitui a doutrina, que era orientada pela questão da situação irregular, como eram chamados os processos, e fala na doutrina de proteção integral. O Estatuto, ele trouxe uma série de medidas protetivas para as crianças, uma série de medidas que podem ser aplicadas aos pais ou responsáveis, e também uma certa consciência e visibilidade desse fenômeno da violência. Tanto é que hoje, eu não sei se vocês têm conhecimento, nós temos em Belo Horizonte a primeira delegacia do país especializada de proteção.